Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Cidades do Vale do Taquari já começam a planejar o deslocamento de bairros inteiros por causa das enchentes. A reconstrução vai depender da desapropriação de terras em zonas rurais. Depois de 4 enchentes em 9 meses, muitos moradores resolveram procurar áreas mais seguras. A destruição está por todos os lados nas cidades do Vale do Taquari. Em Mussum, 80% das casas ficaram debaixo d'água. Seu Ovídio não reconhece mais o bairro onde morou por mais de 20 anos. Aquela coisa mais linda, uma paz. Aquilo ali a gente podia dormir de porta aberta, janela aberta, não ficou nenhuma casa em pé. A casa ficava na área central da cidade, onde não será mais permitido reconstruir. O município passa pelo 4º decreto de calamidade pública em 9 meses. Várias cidades que ficam às margens do rio Taquari começaram a repensar o futuro. Em 9 meses, foram 4 grandes enchentes que varreram bairros inteiros do mapa. Por isso, se torna cada vez mais forte um movimento para reposicionar partes inteiras da população em áreas mais seguras, uma ação que mudaria a geografia do Vale do Taquari. 30% da área de Mussum vai precisar ser transferida de lugar. Para isso, a prefeitura está comprando terras para construir bairros inteiros. Essa expansão ela acaba tendo que ser feita em áreas mais altas, que elas são áreas, entre aspas, virgens, né, que elas ainda precisam ser trabalhadas, ser preparadas para poder receber essa urbanização. Na cidade vizinha, Roca Salles, 70% dos moradores vão precisar ser realocados. A Marli morou por 33 anos na cidade. A cabeleireira perdeu a casa e o salão de beleza. Não tem lojas, não tem salas, não tem casas, e o que tem é um horror de caro, daí não dá. Em menos de um ano, o curso do rio Taquari mudou completamente aqui em Roca Salles. Ele não segue mais o caminho natural que está assoreado pelo excesso de terra. Quando acima do nível normal, a correnteza atravessa a cidade, levando tudo o que encontra pela frente. O plano da prefeitura é remover a população que vive numa área de 50 mil metros quadrados na região central. Comércios, postos de saúde e a prefeitura devem ser transferidos para uma área ao norte do município e mais elevada em relação ao rio Taquari. Ele está ficando raso, então qualquer enchente não tão grande já começa a transbordar e já começa a dar problema para a nossa cidade. As desapropriações devem ocorrer até o fim deste ano e afetar uma população que perdeu mais do que casas. Histórias de vida. E veja também. Concessionária diz que o aeroporto de Porto Alegre deve reabrir em dezembro. Confederação da Agricultura entra com ação no Supremo contra a importação de arroz pelo governo. Documentos vazados do Google mostram contradições do mecanismo de busca da empresa. Brasileira atingida por bombardeio no Líbano respira sem a ajuda de aparelhos. México terá a primeira presidente mulher da história. E no futebol, Real Madrid anuncia a contratação do craque Mbappé. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. O feriado foi marcado por roubos de motos de luxo. Na região metropolitana de São Paulo, pelo menos 2 homens ficaram feridos em tentativas de assalto. No primeiro trimestre do ano, 3 motos foram levadas por criminosos a cada hora na Grande São Paulo. Nas ruas ou nas estradas, o perigo está sempre por perto dos motociclistas. Esse assalto foi na zona leste de São Paulo. Em segundos, a moto é levada por 2 homens. O segurança da rua não intimidou os criminosos.
A moto roubada é avaliada em R$80 mil. Esses veículos de altas cilindradas estão sempre na mira dos ladrões. Ontem, na rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana, um rapaz de 20 anos foi baleado quando reagiu a uma tentativa de assalto. A moto que ele pilotava custa cerca de R$40 mil e não foi levada. Ele segue internado e a polícia prendeu um suspeito. Os 3 casos aqui no feriado, um na sexta-feira, foi uma tentativa de roubo na rodovia dos Imigrantes. No domingo, nós tivemos 2 casos aqui na Anchieta. A maioria das abordagens costuma acontecer nas rodovias. Segundo a polícia, depois de roubadas, as motos de alta cilindrada são usadas para ostentar e também para cometer novos crimes. Sim, eles usam até o momento de um baile funk, por exemplo, finalizar. Eles abandonam essa moto e se essa moto não é recuperada, aí sim eles utilizam algumas peças delas. Segundo uma empresa de rastreamento, em média, 3 motos foram roubadas ou furtadas por hora na região metropolitana no primeiro trimestre. Quem pilota uma moto de luxo corre mais risco de sofrer com assaltos violentos. Uma das vias mais perigosas é a rodovia dos Imigrantes. Toda pessoa que for alvo de uma tentativa ou até mesmo o roubo for consumado, faça o boletim de ocorrência, porque é com essas informações que nós vamos criando as nossas operações. A concessionária que administra a rodovia foi procurada e disse que não responde a assuntos de segurança pública. A Secretaria da Segurança Pública informou que tem reforçado as ações de combate aos roubos e furtos de veículos, especialmente os de motos. A polícia ainda procura a mulher suspeita de envenenar o namorado no Rio de Janeiro. Hoje, novas testemunhas do caso prestaram depoimento. Os investigadores ouviram pela primeira vez 2 funcionários da farmácia onde um remédio foi comprado pela psicóloga Júlia Pimenta. Ela é suspeita de usar o medicamento na massa de um brigadeirão para envenenar o namorado. O corpo do empresário Luiz Marcelo Ormonde foi encontrado pelos bombeiros no apartamento no dia 20 de maio. O laudo do Instituto Médico Legal constatou que ele estava morto há pelo menos 3 dias. Câmeras do prédio registraram a movimentação de Júlia pelo condomínio antes e depois da data em que teria acontecido o crime. Os funcionários confirmaram que no dia 6 de maio, Júlia Pimenta foi até a farmácia e pediu um analgésico à base de morfina. A compra foi liberada com a apresentação de receita médica, que, segundo a polícia, estava em nome da própria Júlia. Além do carro da vítima, também foram levadas 2 armas registradas do empresário. Antes de desaparecer, a namorada chegou a prestar depoimento na condição de testemunha. Na sexta-feira, a gente tomou uma cerveja. Eu tomei 2, ele tomou 1, mas ele estava suando muito. A história de envenenamento só veio à tona depois que a polícia prendeu Suiane Brechac, a quem Júlia supostamente devia R$600 mil. Suiane descreveu como a dose mortal de comprimidos teria sido camuflada no doce. 60 comprimidos de Dimorf. Ela colocou no brigadeirão? No brigadeirão. Ela falou se ela moeu, como é que ela botou esses comprimidos lá? Moído. A Suiane, ela é, na verdade, nós temos provas de que ela foi a destinatária de todos os bens que foram subtraídos, pelo menos todos que foram identificados até esse momento. O ex-marido de Suiane também foi ouvido na delegacia. A 4ª pessoa a depor no inquérito foi um advogado apontado pela polícia como o atual namorado de Júlia. De acordo com a investigação, ele não teria envolvimento com o crime e nem sabia da relação da psicóloga com Luiz Marcelo. Nós estamos em contato direto com o Ministério Público, que está acompanhando de perto essas investigações. Já recuperamos o automóvel da vítima, já recuperamos alguns bens da vítima. A concessionária que administra o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, afirmou que o local deve reabrir no final do ano.
O nível do Guaíba voltou a subir após as chuvas das últimas horas, alagando ruas que já estavam secas. A chuva voltou em Porto Alegre durante a madrugada. Foi o suficiente para alagar novamente ruas do bairro Praia de Belas, na região central da cidade, com água que deveria escoar em direção ao Guaíba, voltando pelos bueiros. Um pesadelo para moradores como o Matheus. Hoje eu acordei, na real, com barulho de água, né? A gente não conseguiu nem comemorar 24 horas de seca e já tinha alagado novamente, né? No sábado, o nível do Guaíba havia ficado pela primeira vez, desde o início das enchentes, abaixo da cota de inundação, que é de 3,60 metros na usina do gasômetro. Hoje voltou a ultrapassar o limite de transbordamento. Aqui no centro histórico de Porto Alegre, tem muito trabalho pela frente. Em ruas e avenidas onde a água demorou mais para baixar, muita lama ainda acumulada para retirar. E mais lixo dos comerciantes que voltam e tentam reabrir as lojas. Outro problema é em prédios que têm pavimentos abaixo do nível da rua, onde é preciso ainda bombear a água do subsolo que ficou alagado. Na loja onde a Márcia é gerente e a água passou de 1,80 m, o trabalho é pesado, do início da manhã até o fim da tarde, praticamente sem descanso. Quanto mais a gente mexe, mais sujeira aparece, mais coisa suja, mais coisa molhada, mais mercadoria para tirar. Nesta terça-feira, o ministro Paulo Pimenta fez uma vistoria no aeroporto Salgado Filho, fechado há um mês. Entre os presentes estavam integrantes da ANAC e executivos da concessionária que administra o local. E é uma prioridade acompanhar e, no menor tempo possível, fazer com que esse aeroporto possa funcionar. Segundo a operadora do Salgado Filho, o aeroporto reabre no final do ano, caso os impactos forem menores do que os previstos inicialmente. Bairros ao redor do local ainda continuam inundados. Moradores alegam que as bombas que retiram as águas não foram instaladas por aqui. O Departamento Municipal de Água e Esgotos informou que existe uma bomba na região e que, devido às chuvas da madrugada, as ruas voltaram a encher. Em meio à devastação da rua onde mora, no bairro Sarandi, o taxista Calírio sabe que o recomeço vai ser um caminho longo. A gente luta, trabalha para poder dar uma descansada, né? Mas eu vou conseguir de novo. Nós vamos voltar agora ao vivo até Porto Alegre, porque a Prefeitura da capital calcula que os prejuízos causados pelas chuvas vão chegar aos 8 bilhões de reais. Quem conta essa história para nós é o nosso colega Emerson Ramos, que traz as informações das perdas no Sul. Oi, Emerson, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Somente na capital, as enchentes atingiram de alguma forma 39 mil imóveis. As cheias afetaram a vida de 157 mil pessoas, o que é mais do que a população de 97% dos municípios do estado. Desde o começo de maio, toda essa situação teve impacto sobre o funcionamento de quase 46 mil empresas. Desde que as águas baixaram aqui em Porto Alegre, as equipes de limpeza urbana já retiraram das ruas quase 28 mil toneladas de resíduos de lixo. E esse número vai continuar aumentando. Cris e Fara. Obrigada, Emerson. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Lidi, a direção dos ventos está influenciando no escoamento das águas do Guaíba? Influencia sim, Cris. Inclusive, até o amanhecer desta terça-feira, os ventos ainda vão soprar de sul, o que não ajuda muito. Boa noite para você, boa noite, Fara, boa noite a todos. Nos próximos dias, com condições de ventos favoráveis, soprando de norte, aí sim o Guaíba vai retomar a sua curva de baixa. Neste momento, chove em pontos isolados do Amazonas e de Roraima. Amanhã, o avanço de uma frente fria e a circulação de ventos úmidos formam nuvens de chuva nos litorais do Sudeste e do Nordeste e sobre a região Norte. Os maiores volumes de chuva devem ser registrados em Salvador, João Pessoa, Macapá e Boa Vista.
Nesses locais, tem alerta de temporal e ventanias de até 50 km por hora. No Rio Grande do Sul, as temperaturas voltam a ficar próximas de zero, com previsão de geada na campanha gaúcha. Atenção! Bagé, Dom Pedrito, Colônia Nova e Erval. O dia amanhece com apenas 4 graus. Na área clara do mapa, terça-feira ensolarada e com baixa umidade do ar. No giro pelo Brasil, à tarde faz até 18 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, máxima de 25. Em Goiânia e em Natal, 30. Em Belém e em Rio Branco, até 31. Na Grande São Paulo, o dia começa nublado e com chuva. A partir da tarde, as instabilidades diminuem e a previsão é de garoa até a noite, com máxima de 18 graus. Na quarta, o sol aparece entre muitas nuvens e faz até 22. Quinta e sexta amanhecem com nevoeiro e os termômetros marcam 24, 25 graus. Cris, Fara. Obrigada, Lidy. Obrigado, Lidiane. Veja ainda hoje, Rio Grande do Sul calcula que serão necessários quase 10 bilhões de reais para a reconstrução de estradas. Ministra Carmen Lúcia toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Como se livrar dos golpes gerados por inteligência artificial? A nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, tomou posse agora há pouco em Brasília. E é para lá que nós vamos com o repórter Tiago Nolasco, que acompanha a cerimônia. Nolasco, boa noite para você. Oi, Fara. Boa noite para você, boa noite a todos. Diversas autoridades participam da cerimônia de posse aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Entre elas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Também tomou posse hoje o novo vice-presidente do TSE, o ministro Nunes Marques. Carmen Lúcia terá como principal missão este ano comandar as eleições municipais e enfrentar questões como o uso da inteligência artificial e as fake news. A mineira Carmen Lúcia é a única mulher que já foi presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça e agora, pela segunda vez, toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Fara. Obrigado, Nolasco. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, protocolou hoje uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do governo federal de autorizar a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz. A CNA questionou a constitucionalidade da medida e pediu suspensão do leilão público da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, marcado para esta quinta-feira. A CNA afirmou ainda que os produtores gaúchos não foram ouvidos sobre a proposta do Ministério da Agricultura e teme que a importação de arroz crie uma concorrência desleal. O Rio Grande do Sul, que teve plantações destruídas nas enchentes, é o principal produtor de arroz do país. O Planalto e o Ministério da Agricultura ainda não se manifestaram. A brasileira atingida em uma explosão no sul do Líbano permanece internada. 2 filhos dela também se feriram. Fátima Bustani, de 30 anos, está em um hospital no sul do Líbano e tem quadro estável. Segundo familiares, ela respira sem ajuda de aparelhos. 2 filhos dela também estão internados. O marido de Fátima, Ahmed Aidib, está no Brasil em busca de trabalho. Chegou a São Paulo, vindo do Líbano, há 3 semanas. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil manifestou indignação e condenou o ataque. O comunicado ainda alertou que o conflito na faixa de Gaza tem se alastrado para outros países do Oriente Médio. O governo brasileiro afirmou que a transferência de Fátima para um hospital em Beirute é arriscada por causa dos ferimentos que ela sofreu, mas que pode ajudar na logística. A região vive um intenso conflito. Hoje, caças atingiram um lançador de foguetes e edifícios militares usados pelo grupo terrorista Hezbollah em várias aldeias. O grupo apoia o Hamas contra Israel. Hoje, o exército anunciou que o corpo do israelense Dolev Yehud, de 36 anos, foi identificado. Ele foi encontrado em um kibutz, perto da fronteira com a faixa de Gaza, após o ataque terrorista de 7 de outubro. Uma investigação revelou que outros 4 reféns também estão mortos. Os corpos de Nadav Poplewell, Yoram Metzger, Amiram Cooper
e Raim Peri, de 79 anos, continuam na faixa de Gaza. Autoridades internacionais pressionam por um acordo de paz. Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu voltou a dizer que a guerra só vai acabar quando todos os reféns forem libertados e Israel eliminar o Hamas. A afirmação foi feita após o presidente americano Joe Biden apresentar uma proposta para encerrar a guerra em Gaza. O plano de 3 fases começaria com um cessar-fogo de 3 semanas. Hoje, o governo israelense disse que os Estados Unidos publicaram apenas uma versão parcial do plano. Netanyahu reafirmou que as outras etapas não serão discutidas antes da libertação dos reféns. Veja a seguir. Em um mês, mais de 750 mil brasileiros foram vítimas de tentativas de fraude em contas bancárias. O desespero dos desabrigados no Rio Grande do Sul, que ainda não sabem quando terão uma casa de novo para morar. Documentos internos vazados do Google expõem contradição da empresa sobre ferramenta de busca. Uma pesquisa apontou que no mês de fevereiro foram registradas mais de 750 mil tentativas de invasões só de contas bancárias no Brasil. Especialistas alertam que muitas vezes as vítimas, sem perceber, clicam em links enviados por criminosos e têm os dados pessoais roubados. Foram os próprios pacientes que avisaram a dentista. Ela estava sendo vítima de uma fraude por uma rede social. Estava anunciando a venda de eletrodomésticos e como se estivesse vendendo uma casa e vendendo tudo que tinha dentro da casa. O perfil dela havia sido invadido e passou a ser controlado pelos criminosos. Entrei na minha página, alterei a senha e aí ficou essa guerra entre eu e os golpistas. Eles pegavam a senha, eu recuperava. Isso levou cerca de umas 4 horas. Os criminosos ainda exigiram uma quantia em dinheiro para liberar o acesso à página original. Difícil é o serviço que hoje não se faz ao todo ou em grande parte pela internet. Inscrições, compras, agendamentos e tantos outros. O problema é que existe muita gente de olho nessa movimentação apenas para cometer crimes. Um passo em falso na rede pode ser um perigo. Um levantamento feito em todo o país mostra que só no mês de fevereiro foram registradas mais de 750 mil tentativas de fraudes só em contas bancárias. Você recebe um e-mail ou você recebe uma mensagem no seu aplicativo de conversas que te direciona a uma falsa página da sua rede social, onde você digita o seu login, a sua senha e você entrega de forma gratuita para o golpista as suas informações. A especialista em direito digital recomenda atenção. O que você deve fazer? Você não deve acessar através do link que foi enviado pela mensagem. Você deve acessar pelo site que você está habituado a acessar, assim como na hora de fazer uma compra. A dentista, que tinha mais de 2.000 seguidores, abriu uma nova conta, mas ainda enfrenta a desconfiança. Porque as pessoas acham ainda que a nova é falsa. Às vezes, quando pede solicitação, as pessoas pensam que é falsa, que não sou eu. Documentos internos do Google indicam os critérios de classificação dos resultados que aparecem na ferramenta de busca. A ordem seria pelo número de cliques e não pela reputação ou credibilidade da página pesquisada. A caixa preta com segredos do Google foi aberta pelo americano Rand Fishkin, especialista em tecnologia. Ele teve acesso a 2.500 documentos internos da empresa e publicou os dados. As informações mostram como funcionaria uma das ferramentas de pesquisa mais acessadas na internet em todo o mundo. O vazamento expõe uma contradição daquilo que era dito publicamente pela empresa. Documentos revelam, por exemplo, que um dos critérios para aparecer no topo da lista de resultados da busca é o número de cliques que a página recebe. É alarmante, porque nós imaginávamos que existisse um critério qualitativo de inserção de material de pesquisa, de material de mídia no Google e que as buscas ou o volume de acessos não fosse o único critério para a difusão dessas notícias. Permite, por exemplo, que determinada organização de pessoas com a intenção de difundir fake news se mobilize, promova acessos em série
aumentando o número de cliques, e isso para o Google, de acordo com o vazamento de informações que ocorreu, será suficiente para que essas notícias tenham mais destaque em relação a outras notícias que, por exemplo, podem ter uma fonte mais fidedigna. Este professor especialista em direito digital lembra que o próprio Google já havia negado anteriormente usar os cliques como método de classificação das páginas na ferramenta de busca. Revelam uma discrepância ou uma incoerência entre o que a empresa já tinha dito ou se manifestado publicamente e essas anotações. Essa falha na transparência leva a gente a questionar a integridade, a honestidade e várias outras coisas. Em março, a Record mostrou como um site falso era o primeiro que aparecia quando estudantes pesquisavam o nome de uma instituição do governo. Eles se cadastravam como se fossem se inscrever para o Enem, mas na hora de fazer o Pix, o pagamento ia direto para a conta de um estelionatário. A Polícia Federal tirou o site do ar. Os algoritmos de classificação de busca do Google eram um segredo guardado a 7 chaves há mais de 2 décadas. Os documentos também mostram que a empresa rastreia o comportamento dos usuários do Google Chrome, ou seja, monitora, por exemplo, o tempo em que permanecem em uma mesma página. É legítimo se questionar. Será que eu estou vendo o melhor resultado? Será que eles estão me entregando o melhor resultado? Por que tem esse descompasso? Essa pergunta é a empresa que precisa responder. O Google não respondeu aos nossos contatos. Professores, servidores e alunos invadiram a Assembleia Legislativa do Paraná. Os manifestantes queriam impedir a votação de um projeto. O repórter Mark Souza está em Curitiba e tem as informações ao vivo. Mark, boa noite para você. Boa noite, Fara, Cris. O projeto de lei que propõe repassar para a iniciativa privada a gestão de escolas estaduais foi aprovado em primeiro turno, mas como recebeu emendas, vai voltar para a Comissão de Constituição e Justiça. Por isso, a votação deve ser concluída só amanhã. Os deputados estaduais votaram pela internet, depois que manifestantes que não conseguiram entrar no plenário da casa forçaram os portões e quebraram portas para ter acesso ao prédio. A polícia jogou bombas de efeito moral. 3 pessoas tiveram ferimentos leves. Os professores também começaram hoje uma greve em todo o estado. O sindicato da categoria diz que 70% das escolas estão fechadas. Já a Secretaria da Educação garante que quase 90% estão funcionando. Cris, Fara. Obrigado, Mark. Destaque no noticiário internacional. Começou hoje o julgamento de Hunter Biden, filho do presidente Joe Biden. É a primeira vez na história dos Estados Unidos que o filho de um presidente em exercício enfrenta um julgamento criminal. Hunter Biden, de 54 anos, compareceu hoje ao Tribunal Federal de Wilmington, no estado de Delaware, acompanhado pela esposa e a primeira-dama, Jill Biden. Ele é alvo de 3 violações federais, 2 delas por supostamente mentir ao declarar que não utilizava drogas ilícitas nos formulários que preencheu para comprar uma arma em 2018. A terceira acusação diz respeito à posse de um revólver, enquanto ainda era usuário de droga. A arma ficou com ele por 11 dias, até ser jogada em uma lixeira por uma ex-namorada que alegou preocupação com a saúde mental de Hunter. O caso deve se concentrar no uso de crack e na dependência de drogas do filho do presidente ao longo de anos. A acusação revelou que fotografias armazenadas no telefone dele e arquivos pessoais podem ser usados como prova. A seleção do júri já começou e a expectativa é de que o julgamento dure até o fim da próxima semana. É a primeira vez que o filho de um presidente americano se torna réu em um processo federal. Hunter não tem antecedentes criminais e é pouco provável que seja preso, embora a pena possa chegar a até 25 anos de prisão. Entre democratas, o caso soa como um ataque da oposição em ano eleitoral, já que o filho do atual presidente foi indiciado por David Weiss, um procurador de justiça nomeado na administração do republicano Donald Trump. Hunter Biden ainda vai enfrentar um julgamento por evasão fiscal, que foi marcado para setembro, cerca de 2 meses antes das eleições presidenciais. No Congresso americano, ele também foi alvo de uma investigação que o acusava de corrupção, quando era integrante do conselho de uma empresa de energia ucraniana. Hunter declarou que é inocente,
Na época, Joe Biden era vice-presidente dos Estados Unidos. Cláudia Sheinbaum foi confirmada como primeira mulher a ser eleita presidente do México. Segundo a contagem do Instituto Nacional Eleitoral do país, com mais de 90% das urnas apuradas, ela recebeu 59% dos votos. Cláudia Sheinbaum, de 61 anos, é ex-prefeita da Cidade do México e foi apadrinhada pelo atual presidente Andrés Manuel López Obrador. Ela assume o país com o desafio de conter a violência das quadrilhas de narcotraficantes que matam cerca de 30 mil pessoas por ano. Além do crime organizado, outro desafio é a migração em massa que passa pelo México com destino aos Estados Unidos. Cláudia Sheinbaum foi eleita para governar o México até 2030, um país com 129 milhões de habitantes e segunda maior economia da América Latina, atrás apenas do Brasil. Em Brasília, o presidente Lula reuniu os responsáveis pela articulação política do governo para tentar melhorar a relação entre executivo e Congresso. Desde a semana passada, quando o governo sofreu derrotas consecutivas no Congresso, o presidente Lula decidiu que vai fazer reuniões mais frequentes com o time responsável pelos diálogos com deputados e senadores. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, no Senado, Jacques Wagner e na Câmara, deputado José Guimarães. O ministro Alexandre Padilha também participou. Nada do que aconteceu na sessão do Congresso surpreendeu os articuladores políticos do governo. Nada. E nós fizemos o debate porque esse debate é necessário ser feito. Esta semana, as prioridades do governo são aprovar no Senado o programa Mover, que incentiva a indústria automobilística a adotar medidas menos agressivas ao meio ambiente, e na Câmara, pautar a medida provisória que cria o programa Acredita, que oferece linhas de crédito para pequenas empresas. A segunda parte da regulamentação da reforma tributária também deve ser enviada à Câmara. Padilha afirmou ainda que o governo vai trabalhar para derrubar a proposta que pode privatizar áreas à beira-mar que são da União. O governo é contrário a esse programa de privatização das praias brasileiras, que vai cercear o acesso da população brasileira às praias e criar verdadeiros espaços privados, fechados, cerceando a população brasileira de frequentar essas praias. Nos bastidores, a fala de Padilha de hoje não foi bem recebida até mesmo entre governistas, que avaliam que o governo não reconhece os problemas de diálogo entre Planalto e Congresso. A principal queixa dos parlamentares é de que as demandas não são atendidas. E o presidente Lula, que prometeu atuar pessoalmente nas negociações, não tem ido para o corpo a corpo. Hoje, Lula recebeu o presidente da Croácia, Zoran Milanovic. Os dois trataram principalmente dos conflitos entre Israel e Hamas e Ucrânia e Rússia. Após o encontro, Lula comentou a vitória de Cláudia Sheinbaum nas eleições presidenciais do México. Eu estou muito feliz com a vitória dela, porque ela representa o meu grande companheiro López Obrador, que fez um governo extraordinário e, portanto, eu acho que o México estará garantido democraticamente. Pretendo viajar ao México esse ano, eu pretendo fazer uma visita de agradecimento ao López Obrador pelo carinho que ele teve comigo quando eu não era presidente ainda e também pela possibilidade que o Brasil quer ter de aumentar muito o comércio com o México. Veja a seguir, Mbappé e Real Madrid anunciam acordo. O atacante francês assina contrato de 5 anos com o atual campeão da Europa. Briga de trânsito termina com um motociclista atropelado e morto no Rio de Janeiro. A Polícia Federal ouviu hoje o depoimento do delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. Ele está preso por suposta participação na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018. Os dois advogados da defesa de Rivaldo Barbosa chegaram no início da tarde ao complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, onde ficaram por cerca de 5 horas.
O ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi transferido para a prisão federal há 2 meses, depois de ser preso, em março, suspeito de ser um dos mentores do assassinato da vereadora Marielle Franco e de atrapalhar o andamento das investigações. A defesa de Rivaldo questionou a credibilidade dos depoimentos de delação premiada do ex-policial Rony Lessa, réu confesso do assassinato. Não faz sentido, né, a gente acreditar nas palavras de uma pessoa que foi presa por quem ele está delatando. Tá? Então ele queria atingir uma figura pública, é a figura de quem o prendeu. O depoimento foi pedido pelos próprios advogados de Rivaldo e autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A defesa afirmou que não há provas de que ele tenha participado do planejamento do crime, nem de que esteve com os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, suspeitos de serem os mandantes. O delegado foi nomeado para comandar a Polícia Civil pelo general Richard Nunes, então secretário de Segurança da Intervenção Federal no Rio de Janeiro, um dia antes da morte da vereadora, em 14 de março de 2018. Que o Rivaldo mencionou que a nomeação dele, a indicação, ela vem bem antes do próprio assassinato, porque a Polícia Federal utiliza isso no relatório, né, dizendo que é uma coincidência que ele tem tomado posse um dia antes do assassinato de Marielle. E o Rivaldo mencionou que o contato do general Richard Nunes foi aproximadamente um mês antes do próprio assassinato. Rivaldo está preso em uma sala de regime disciplinar diferenciado. Ele disse à família que teme pela segurança por já ter prendido detentos que estão na penitenciária de Brasília. A Polícia Federal indiciou 3 suspeitos de ofenderem o ministro Alexandre de Moraes e os filhos dele no aeroporto de Roma, na Itália, em julho do ano passado. O empresário Roberto Mantovani, a mulher dele, Renata Munarão, e o genro do casal, Alex Zanata, vão responder pelos crimes de calúnia, injúria e difamação. A Polícia Federal afirmou que a análise das imagens não deixou qualquer dúvida de que houve uma discussão provocada pelos indiciados e que os crimes teriam sido motivados por intolerância política. A defesa da família afirmou que o indiciamento causou perplexidade e surpresa, já que, segundo os advogados, a própria Polícia Federal havia pedido o arquivamento das investigações. No Rio de Janeiro, um motociclista morreu depois de ser perseguido e atropelado por um motorista. Esta é a segunda morte por brigas no trânsito na capital fluminense em menos de 3 dias. O atropelamento foi nesta avenida de Copacabana, uma das mais movimentadas da Zona Sul. Do alto de um prédio, moradores registraram o carro já parado. Ao lado, 3 homens que estavam em uma moto aparecem caídos ao chão. Enquanto testemunhas tentam socorrer os feridos, repare que o motorista abre a porta, pega um objeto do chão e atira contra uma das vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, Luiz Antônio Bispo, de 28 anos, morreu no local. O motorista foi identificado como Guilherme Ribeiro, de 37 anos. Ele foi encontrado a cerca de 100 metros do local do acidente. A defesa dele não foi localizada. Na delegacia, o pai do motociclista chegou a falar com o suspeito. Em momento algum ele está arrependido de nada, não. Espero que a justiça seja feita, entendeu? Os outros 2 ocupantes da moto foram levados para este hospital e têm quadro de saúde estável. A polícia investiga o que teria motivado o crime, mas sabe que motorista e motociclista discutiram na saída de uma casa noturna. Ambos já tiveram passagens por associação para o tráfico. Guilherme foi preso em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio. Foi o segundo caso de morte após discussão de trânsito no Rio em menos de 3 dias. Na sexta-feira, um taxista perseguiu um motoboy que teria esbarrado no retrovisor do veículo na zona norte da cidade. A perseguição só terminou depois da moto ser atingida e arremessada contra este poste. O motorista fugiu sem prestar socorro. Ele foi identificado e chamado para prestar depoimento. Alan Rodrigues Salles, de 22 anos, morreu na hora. O corpo dele foi enterrado sob forte comoção. Decidiu o Alan querer só ganhar o dinheiro dele, mais nada. Aí com uma briga de trânsito acontece uma fatalidade dessa. O que ele fez com meu filho é muita covardia, covardia. No
Rio Grande do Sul, mais de 37 mil pessoas continuam alojadas em abrigos. A cidade com o maior número de desabrigados é Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A Maria de Fátima está morando com a família e o periquito nesse abrigo em Canoas, na Grande Porto Alegre, desde que a casa dela foi inundada nas enchentes. A casa era de madeira, não sobrou nada. Um mês depois, a Maria de Fátima ainda não sabe para onde vai depois do abrigo. Sem previsão de voltar para casa e sem previsão de o que vão fazer comigo, né? Não tenho condições, eu ganho só um salário mínimo. No mesmo lugar está a Selma, de 74 anos, também sem saber quando poderá voltar para casa. Perdi tudo. Fazer o quê, né? Tem que recomeçar com fé em Deus. Para tentar ajudar a população atingida pelas enchentes, diversos órgãos organizaram um mutirão para, principalmente, agilizar a retirada de segunda via de documentos. Em todo o estado do Rio Grande do Sul, mais de 37 mil pessoas seguem alojadas em 592 abrigos, em 81 cidades gaúchas. Canoas é a cidade com mais pessoas desabrigadas no estado. São quase 10 mil pessoas que ainda estão longe de casa. Aqui, mais de 500 pessoas chegaram a ser acolhidas. Hoje, 350 têm esse espaço como casa provisória. E a todo momento, chegam mais pessoas em busca de acolhimento. O Pedro acabou de chegar, estava em outro abrigo de onde, segundo ele, foi convidado a sair com a esposa e o filho de 5 meses. Por causa que no outro que nós estava lá, estava muito cheio, daí eles me transferiram mais para cá. Ter para onde ir com segurança é a maior expectativa dos desabrigados. Fazer o caminho de volta, como a Rose e o filho, após um mês fora de casa. Um alívio muito grande. Nada melhor do que o cantinho da gente, né? Como eu entrei, eu estou saindo agora. Só que eu conheço pessoas maravilhosas, pessoas que se abrigaram aqui, a equipe também. O governo do Rio Grande do Sul estima que sejam necessários quase 10 bilhões de reais para reconstruir as estradas afetadas pelas chuvas. Mais de 8.400 quilômetros de rodovias pavimentadas e de terra foram danificados pelas tempestades do mês passado. De acordo com o governo, o custo total de reconstrução pode chegar a 9 bilhões e 900 milhões de reais. Nós vamos buscar viabilizar todo o investimento possível. Ainda não temos a condição aqui de asseverar que todos eles serão feitos, mas seguramente pelo menos 3 bilhões de reais a gente está estimando aqui de investimentos do Estado para poder dar as condições devidas não apenas de reconstrução de pontes ou de recomposição de estradas que tenham sido rompidas, mas também de melhorias nessas estradas nos trechos que foram atingidos. Ainda segundo o governo estadual, nos trechos mais prejudicados, a contratação do trabalho será feita sem licitação. As autoridades também já calcularam o impacto na arrecadação de impostos. A projeção é de uma perda de 10 bilhões de reais ao Estado até o final do ano. 25% vem dos municípios por meio do ICMS. Vamos voltar ao vivo a Brasília porque terminou há pouco a cerimônia de posse da nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia. Ela declarou que vai combater a desinformação nas próximas eleições. Tiago Nolasco acompanhou e traz os detalhes. Olá, Tiago. Cris, no discurso, a ministra Carmen Lúcia destacou a importância de eleições livres e democráticas e que neste ano o Tribunal Superior Eleitoral vai realizar eleições em todo o país, são mais de 5.600 cidades. Carmen Lúcia também fez uma homenagem ao ministro Alexandre de Moraes, que está deixando o comando da corte. Para ela, Moraes fez um trabalho determinante a favor da democracia. No discurso de 15 minutos, a presidente do TSE também disse que a Justiça Eleitoral vai honrar o eleitor e destacou o uso de novas tecnologias para tentar enganar os eleitores durante as eleições. Vamos acompanhar. Contra o vírus da mentira, ao remédio eficaz da liberdade de informação séria e responsável. A mentira espalhada pelo poderoso ecossistema digital das plataformas é um desaforo tirânico contra a integridade das democracias. É um instrumento de covardes e de egoístas
Por essas mentiras se busca contaminar a dignidade civilizatória conquistada até o presente pela garantia dos direitos humanos. A mentira digital, multiplicada em extensão planetária, não vira verdade, não desfaz fatos, não engole a liberdade, mas é fabricada para destruir as liberdades. O jogo entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro foi mais uma vez marcado por brigas entre torcedores no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Um dos confrontos foi perto do estádio do Maracanã. Um homem foi baleado, mais de 30 integrantes de torcidas organizadas foram presos. Ocupantes de um carro atiraram várias vezes contra um grupo de flamenguistas. Um deles foi atingido e encaminhado ao hospital. Segundo a PM, 16 torcedores que estavam proibidos de ir aos estádios foram conduzidos ao juizado especial. Em Niterói, na região metropolitana do Rio, 12 integrantes de uma torcida do Vasco, também com medida restritiva, foram encaminhados à delegacia. Até em Vitória, no Espírito Santo, houve cenas de violência entre torcedores do Flamengo e do Vasco. 2 dias depois de conquistar a Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid anunciou hoje a contratação do atacante francês Mbappé, de 25 anos. Real Madrid e Mbappé assinaram um contrato de 5 temporadas até 2029. A expectativa é que o jogador vista a camisa 9 do clube. O craque francês chega ao time espanhol sem custos na transferência, já que o contrato dele com o Paris Saint-Germain terminou. Ainda assim, a imprensa europeia especula que o Real tenha pago até 800 milhões de reais para Mbappé assinar. Pelas redes sociais, o francês disse que jogar pelo Real Madrid é um sonho que se tornou realidade. O craque deixa o PSG depois de 7 anos e 15 títulos. Foram ao todo 308 jogos pela equipe francesa e 256 gols. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série Reis, A Divisão e logo depois de Gênesis. Não perca o reality A Grande Conquista, com a dinâmica cara a cara. Ótima noite para você. Excelente noite, até amanhã.